Acerto Crítico, o podcast que sobe o nível do seu RPG. Salve, salve! Finalmente iniciando o prelúdio para a campanha Lobisomem 25 anos. Nós adentramos a cidade de Nova York do Mundo das Trevas para acompanhar as aventuras ou desventuras de Anthony Walker, conhecido pelo nome Garou Deadheart. E aí, Salve, palha, mestre. Salve, pessoal. Tudo bem? como é que o Deadheart, o Deadheart estava fazendo na cidade de Nova York? Pois é, ele estava tentando sobreviver como sempre, né? Então, fazendo um corre aqui, um trabalho ali, sempre tentando se virar aí, indo abaixo do radar, não chamando muita atenção, mas fazendo o trabalho bem feito. Ele é E, chamado e acionado aí por alguém dos KR. Que e parece que não, mas as pessoas, elas não admitem, mas elas querem os serviços, o trabalho aí do Dead Heart. sempre tem, todo mundo xinga, todo mundo cospe, mas na hora que precisa de alguma coisa que não deve ser rastreada pra seita ou pra tribo, os Ronins acabam sendo a mão na roda, certo? Exato. E me diz uma coisa, e como é que o seu personagem convive com o Roedor de Ossos aqui, o Cria de Ferres acolá, um Fianna ali, os Children of Gaia querendo adotá-lo sempre, e não bateu nenhuma vontade de entrar para uma tribo? Eu não imagino que ele se sinta confortável com a solidão. Sim, isso é uma coisa que incomoda muito o Dead Heart, mas ao mesmo tempo conseguiu se identificar com nenhuma tribo, assim, nenhuma linha de raciocínio, assim, nenhuma Filosofia, assim, das tribos não... filosofia, não bate com ele, mesmo os Children of Gaia, e o Dead Heart tem uma coisa dentro dele, assim, que não é essa paz e amor, sabe? Teve uma vida Entendi. muito sofrida, assim, ele não consegue se encaixar e ver o mundo com essas mil maravilhas. O mundo é duro, a vida não é fácil. Children of Gaia leva uma coisa muito na paz e amor, e acho que vai dar tudo. E não é, o bicho tá pegando, o apocalipse tá chegando aí. Ele não acha que é o caminho certo. Os mais marciais, assim, uns cria de fênix, uns cara mais... Mesmo, bom, Vendiga era mais difícil, né? Porque seu personagem não era nativo americano, né? Então, Norte-americano, é verdade. fica um pouco mais puxado aí para ser uma das tribos puras, né? O que tem Exato. é Vendigo, mas nem esse pessoal um pouco mais bravo, combativo aí, já que ele já apanhou muito na vida, Também também não não é a chama mesma, atenção, não. também não é a mesma pegada. Eu acho que os Fiana talvez seriam a tribo assim que ele mais se identificaria, mas também os caras são muito de festa, muito de farra, não, epa, não, dá alguma Dead coisa Heart não não tem deixa tanta coisa ele assim para comemorar também, hein? exatamente. Tem, não sei, alguma coisa mais profunda aí, alguma coisa nas entranhas do Dead Heart que não bate, cara. Certo. Bom, lembrando aí da cidade de Nova York, onde ele tentou fazer vários anos atrás, décadas atrás já, o seu rito de passagem mal sucedido. Naquela época ele ainda tinha uma matilha com indivíduos com quem ele ainda mantém algum contato, né? O Sandstorm, que é o peregrino silencioso que era dessa matilha, é o quem ele troca ideia aí de vez em quando, raramente, mas é quem ele tem ainda algum contato daquele tempo. A Stargazer Teurge já sumiu do radar faz muito tempo e o resto do pessoal nunca mais o Dead Heart encontrou. Lembrando da matilha, Dead Heart recebe um recado, um pedido do antigo colega peregrino silencioso, através de uma coruja espiritual que transmite um recado num bilhete para ele, pedindo que o Dead Heart procure e observe, vigie por até a próxima lua nova uma pessoa chamada Samantha Rowling. E junto desse bilhete, o Dead Heart recebe, parece um brinquedo de plástico, parece um anel de brinquedo, mas uma coisa que não caberia no dedo adulto, nem no dedo menino. E isso já tem algum tempo. Então me diz aí como é que foi que o Dead Heart fez. Ele recebeu esse recado, vai ignorar, ele vai acionar, vai fazer o favor para um amigo que faz séculos que ele não encontra? O que ele vai fazer? Na verdade, como o Dead Heart tem poucos amigos, ele precisa tentar preservar, né? Porque sabe que eles são necessários. Não é nenhum amigo, mas um conhecido, alguém que fez parte do pack com ele, que também não é uma coisa muito frequente Sim. na vida dele. Então, ele realmente tem uma consideração muito grande, colegas de muitos anos atrás. Então, não, com certeza ele vai tentar ajudar o colega dele, mesmo porque pode ser que depois ele precise da ajuda dele.
pode ser que isso traga outros serviços também Uhum. para outros peregrinos silenciosos. Tem sempre alguém vendo, né, mestre? Então a gente tem que tentar fazer o nosso melhor aí. Tem sempre alguém vendo, é ótimo. Não Exatamente. deixa de ser verdade. Então, Ainda mais em Werewolf, tem sempre exato. alguém. Você não sabe quem está olhando do lado de lá na Da Umbra, penumbra, na né? penumbra, exatamente. Exato. Então tem que fazer o serviço bem feito aí para manter o nome no mercado. Tá certo. Bom, assim que eu recebi, eu ainda tinha mais algumas coisas para terminar naquela Uhum. noite de um outro job que eu estava fazendo. Assim que eu terminei, consegui voltar lá pro KN do Central Park, falei o que tinha que falar com a pessoa que me contratou, que eu não vou citar nomes porque no meu ramo a descrição é um elemento muito bem-vindo. Quando o seu personagem visita um Caerne é sempre um evento, né? Não muito tranquilo. Mas o Caerne do Central Park, a Seita do Verde, foi onde Tudo começou. tudo começou, né? Onde o Dead Heart partiu para o rito de passagem, que ele cumpriu, mas não optou por não escolher nenhuma tribo, né? Então, assim, ele é uma figurinha carimbada do Caerne, o que não traz muito renome para o Caerne. Porém, a mãe Larissa conhece seu personagem há mais de 20 anos e do jeito dela, ela gosta do Dead Heart, então ela quebra um galho. Então, é o Ronin que tem mais fácil acesso à Seita do Verde, que a gente saiba. Então, ele não foi espancado, né, por entrar e sair do Caerne, o pessoal até tá relativamente acostumado no parâmetro Ronin, né? Boa. E você sai de lá, e aí? Antes de sair, eu já peguei aquele anel Plastic Sandstorm me mandou junto Pedido do favor? pedido favor. Então, o Dead Hard vai para um local perto da saída do Central Park, um local tranquilo. Ele tira um colar que ele tinha, na verdade, é quase um barbante, né? Com uma pedrinha assim na frente. Ele abre corrente, né? Coloca o anel junto, fecha depois. Ele começa a se concentrar na Samantha Rawlings, concentrar naquele anel. E ele vai fazer o ritual da Pedra Caçadora para tentar encontrar a Samantha aí, aproveitando que tem um item que Para deve ter facilitar. sido exatamente. Bom, o ritual tem sucesso, né? Você conseguiu aí 3 sucessos que a gente rolou, e pedra gira até pouco e aponta a direção onde se encontra, teoricamente, a Amanda Rowling. Que eu vou. O Anthony Deadheart então começa a seguir a direção da pedra, né? Tomando cuidado para não bater em ninguém, tomando cuidado para não ser atropelado, que Nova York é aquela loucura de trânsito e da galera que nem aí. E vai passando, vai atravessando a rua, vai entrando nos becos um pouco mais tados, às vezes tem um muro alto, tentar pular, às vezes chega numa rua sem saída, ele dá a volta, desviar para encontrar o caminho dele nessa metrópole maluca aí que é Nova York. E ok, me fala aí o que que foi. Ele consegue encontrar a moça num apartamento numa área mais tranquila da cidade, mas nem de longe rica, nem nada disso. Conta pra mim aí o que que o seu personagem fez então vamos imaginar que a próxima lua nova já é essa noite. Então seu personagem passou aí 4 semanas, mais ou menos, um pouco menos, vigiando ela, né? E como é que foi que ele fez? O Dead Heart, ele foi primeiro fazer o reconhecimento da área, então saber mais ou menos onde eles estavam, tinha ali perto. Sempre quando ela saía, ele começou a ver, era um horário mais ou menos Uhum. pré-determinado. Ela trabalhava numa loja do shopping, sempre tomando cuidado para não ser visto, ficando dias, noites, e vigiando o apartamento, vendo se tinha mais alguém atrás dela também, se tinha algum perigo, alguma coisa que poderia ameaçar. O seu Ela personagem, diga, pode falar. durante o dia ela tinha uma vida bem pacata, bem normal, né? Indo para o trabalho, voltando. Pelo que ele tinha visto da luz acesa, ela não era uma pessoa que recebia muitas visitas, pessoa mais sozinha. Mas à noite, pelo menos 3 vezes por semana, ela saía, ia para um lugar um pouco mais afastado, zona um pouco mais pobre. No começo ele não tinha entendido exatamente o que era, parecia um lugar meio abandonado, mas parecia um bar, ele preferiu não entrar. Ele foi tentando sempre ver se tinha alguma outra saída, alguma outra porta. Tinha meio que um basement, assim, que Uhum. ele conseguiu se esgueirar ali nela na rua e viu que tinha
cara, que ela tinha outros garous ali, mas era um pouco estranho porque tinham formas, digo, tamanhos, né, diferentes e tudo isso, mas uma pelagem muito suja, digamos. Não suja no sentido de sujidade. Não era uma coisa igual os pelos do Dead Hard, pelos brancos, assim, bem. O Dead Heart, ele tem um pelo imaculado, branco, é quase um fantasma, É, né? Quase o fantasma do Game of Thrones, né? Aquele bicho branco, só não tem o olho vermelho porque não é albino, mas quando ele tá em alguma forma lupina, ele é alvo sem nenhum tipo de marca, só cicatrizes numa quantidade cada vez maior, né? na Agora, lua em termos cheia ele chega até a brilhar quase, né? Na lua ele até cheia. reflete. Agora, esses Garou que o Dead Heart observou, inclusive a moça que o Sandstorm pediu para ele ficar de olho, tem uma pelagem estranha, porque não tem um padrão, né? É marrom de uma parte, depois preta na outra, e são padrões que não se misturam assim bem, né? Você tem, não é igual um cachorro com pelo com mancha, branco e marrom, caramelo e preto, não, são nitidamente pelagens não combinam, mas estão em cada um daqueles indivíduos, né? E não são no mesmo padrão. Ela é de um jeito, as outras duas outras pessoas que ela encontra e que o Dead Heart observou também serem lobisomens, quando se transformaram em alguma forma que apresentava características lupinas, ele via que tinha focinho de uma cor, uma pata de outra, né? As costas com um outro padrão completamente diferente, uma coisa que não combinava. Nenhum deles combina. Não de uma maneira Black Spiral Dancer, né? Não de uma maneira dançarina espiral negra, com pelo faltando, pelagem doente, Sarna, né? sarna, né? Ou musculatura aparente, Saindo às vezes pulso, né? isso, doente mesmo, ou às vezes até com parasita ali andando e você vê de longe. Não nesse sentido. A pelagem parecia saudável, porém um padrão esquisitíssimo, escalafobético, que é muito complicado de observar, assim, uma coisa que não orna, não encaixa. Cara, isso dá um nó na cabeça do Dead Heart também, porque ser Ronin não é fácil, e não é uma coisa que ele gosta, essa solidão, essa coisa de sempre um par. Mas ele vê esses caras reunidos juntos ali e dá um aperto no coração, assim, dá aquele frio na barriga e fala: caramba, meu, esses caras não seriam aceitos provavelmente em tribo nenhuma. O que eles estão fazendo juntos aí, né? Por que eles podem e eu não? Primeira coisa que, sei lá, te passa pela cabeça do seu personagem também "Pô, será que os caras são impuros, né? E Uhum. algum defeito de impuro deles puxou para esse lado, mas também seria uma coincidência muito grande reunir três impuros aí com o mesmo defeito, né? Não é normal. Você já viu impuros albinos, você já viu impuros com vários tipos de deformidades. Muitos impuros são ronins, né? Aliás, maioria de Ronin são impuros, não todos, mas tem bastante, ninguém aceita eles nas respectivas seitas, tribos, então os caras acabam desistindo de tentar viver nesses lugares, mas, mais uma vez, esse padrão é uma coisa que acaba chamando a atenção. O que também chamou a atenção do Dead Heart nessas noites e dias de observação é que parece que ele não era o único que estava de olho nela, né? Também sempre de canto de olho, o Dead Heart percebia a presença parece um homem, chapéu, sobretudo aquela roupinha clássica, misteriosa, mas era complicado tentar manter um olho no peixe e outro no gato. Então, entre as duas coisas, ele tentava não ser percebido por essa outra pessoa que também parece estar seguindo a Samantha Rawlings, mas optou por manter o olho sempre nela, então não buscou seguir, por exemplo, o cara do sobretudo. Só sabia que ele estava lá e conseguia antecipar que ele também estaria, então se posicionava para não ser visto caso mais alguém estivesse observando. O que Mas também tem deixa uma uma pulga, pergunta. né, na orelha do Dead Heart, porque caramba, quantas pessoas estão seguindo essa moça? E por quê, né? Por que me pediram? Porque tem outra pessoa. Mas uma pergunta. Eu consigo rolar um Enemy Ways aí pra ter alguma informação sobre esse old Stalker? Cara, pode usar sim, só rolar aí, percepção mais stealth, né? Isso. Rola aí, fala pra mim quanto sucesso, dificuldade 7. Dependendo de quanto for, você fica sabendo mais ou menos como. Não. Três sucessos. Cara, 3 sucessos. Hoje à noite, os 3 sucessos. É. Tá. Você usa esse dom que foi ensinado por um espírito Korak, né? Isso. Espírito do Thunder Raven, né? Bom, espírito Korak. E você
tem um sexto sentido das coisas que podem representar uma ameaça para você ao seu redor. Obviamente, 3, esse sentido pinga, né? Como se fosse a visão lá do. Visão não. O sentido de radar do Daredevil, por falta de comparação melhor. Uhum. Você percebe 3 garus no andar abaixo de você, que você tá meio observando, né? Mas, cara, você percebe mais 2 contatos próximos de você, mais próximos do que você gostaria. Agora, deve ter saído alguma coisa errada com esse. Você deve ter aprendido alguma coisa errada nesse dom, ou você executou ele de alguma maneira errada, porque assim, um dos contatos, né? Dos percepções de ameaça que você tem, ele tem um contato, mas ao mesmo tempo ele é gigantesco. É uma coisa assim, dá a sensação de ter milhares, literalmente milhares de olhos te observando. Caraca, É. isso me É deixa o como se Dead Hard mais tenso, cara. é uma sensação de ameaça muito grande, mas é uma coisa, um volume imenso de ameaça que você não consegue precisar exatamente, porque seria muita coisa, mas ao mesmo tempo você não se sente cercado. É como se Não tivesse. encaixa. Hã? Não Não, encaixa. não É uma encaixa coisa. exatamente. Não encaixa exatamente. Cara, deixa o Dead Hard mais Pelo, estressado ainda. atrás da nuca, né? Ah, sim, com certeza. Bom, pouco tempo depois disso, você percebe mais um contato vindo de trás de você de um beco, e mais ou menos quando o Dom tá terminando o efeito, assim, você consegue ouvir alguém se aproximando por trás de você, mas aparentemente calmamente, assim, caminhando, você ouve passos vindo de trás de você. O Dead Heart ele vai tentar mudar de posição, andando calmamente, tranquilamente, mas para ficar de uma maneira que ele consiga enxergar onde ele estava parado e de onde vem essa pessoa. Ficar de costas para ela. Entendi. Se tiver alguma, sei lá, cara, caixa, escada, alguma coisa assim, Entendi. ficar Você muito. manobra ali na vizinhança, né? Olhando de maneira a deixar um obstáculo entre você onde tá agora e onde você estava, né? Você vê que é uma pessoa, meio escuro assim, mas é uma pessoa um pouco mais baixa, inclusive, que o seu personagem. Essa pessoa tira um cigarro do bolso, põe na boca, faz que vai acender com o isqueiro, mas o cigarro acende sozinho. Ele dá uma tragada, abaixa o cigarro, solta fumaça. Você se lembra de um antigo colega de matilha muito tempo atrás que fazia um truquezinho desse. Ele Ah, que acendia um é, que acendia um cigarro sem usar o isqueiro, por causa de um dom que ele aprendeu e que ele usava de maneiras pouco ortodoxas. muito bem. Eu vou então sair do meu esconderijo e vou passar mais assim do outro lado da rua, se estivesse passando ao acaso, só para dar uma olhada, tentar enxergar mais de perto, ver se era realmente ele ou não. É o Sandstorm, o John Sandstorm Reed. Tinha Beleza. combinado aqui de te encontrar mais ou menos. Lembra que estava na última lua antes da data Sim. prevista, estava no último dia. Então Você eu se vou. aproxima, você passa de longe. Não, então eu tô passando de longe do outro lado, eu olho, Aham. vejo Ele ele, tá lá fumando. freeze, E aí, Tony? Tranquilo? já atravesso a rua, vou à direção dele. Uhum. Quanto tempo, hein? Long time no see. Bastante tempo, bastante tempo. Ele dá um aperto de mão, dá um tapa nas suas costas assim. Faz muito tempo que vocês não conversam pessoalmente mesmo. Aí eu falo, eu te devo uma. Fica tranquilo, cara. Sempre bom poder ajudar os ex-companheiros de matilha aí. Mas aí, o que que tá pegando? Eu acho que não estamos sozinhos aqui. Acho que tem mais alguém procurando por ela, Reese. Pode me dizer o que tá acontecendo? Depois de você ter ficado na cola dela tanto tempo, eu imagino que você já descobriu que ela muda de forma. Sim. Mas ela Uhum. não é como você e eu. Como assim? Ela nasceu uma Kinfolk. A Samantha é minha irmã, minha meia-irmã, mas ela não recebeu de Gaia a Não acredito. vantagem, Eu ou vi ela se transformando. exato. Acontece que eu deixei de te contar o último nome dela. O sobrenome dela é Hyde. Você Nossa, se cara. lembra de Samuel Hyde? Esse é um nome que eu ouvi há muito tempo e, cara, eu achava que era aquelas histórias para assustar os filhotes. Não é. Samuel Hyde também era um Kinfolk. Samuel Hyde conseguiu descobrir um ritual para se transformar em lobisomem, sem ter nascido como um de nós. Cara, tá bom. Não. Hoje em dia ele descansa. Aí você vê que na hora que ele fala descansa, ele dá uma risadinha assim, colocando o cigarro meio de lado, em algum lugar no submundo, no mundo dos mortos. Você sabe que é os peregrinos. A gente conhece pessoas que conhecem pessoas que também já deixaram este mundo para trás. De vez em Sim. quando a gente troca uma ideia com o pessoal que já foi. E o que eu ouço dizer dele é que ele continua lá, do lado de lá da morte. Caramba, Mas não o tem legado fim, né? dele, continua, e a minha meia-irmã caiu nas garras dele antes que eu conseguisse dissuadi-la da ideia. Ela e mais alguns outros.
deve ter visto o padrão peculiar da pelagem dele. Sim, mas as lendas que contam é verdade que eles caçam garous para pegar a pele e... Quer dizer que cada um desses matou pelo menos de novo. Cara, Eu precisava que você ficasse de olho nela, porque a minha tribo está envolvida em coisas complicadas na África. Eu não sei se você ouviu falar do Ahadi, aqui em off, eu não sei se pronuncia assim, tá? É Ahadi. tá. Da troca de poder entre os povos metamorfos da África. É uma coisa complicada pra caramba. Mas os antigos Ajaba, que são os hiena homens, Aham, os Were-Hiena, aham. eles conseguiram virar o jogo pra cima dos Simba, os Homens-Leão. E para encurtar a história, a África tá virando mais ou menos o que o Oriente é. Uma sociedade entre feras e lobisomens, com hierarquia, com ordem, bem diferente do que é aqui na América. E os peregrinos estão envolvidos nisso. A gente acha que tem um jeito aí da gente voltar para nossa terra natal. Como você deve já ter ouvido, é o que os Velders peregrinos tentam desde que a maldição de Sete nos expulsou de lá. Ah, que bom, espero Então, que dê certo. vamos ver. Eu aprendi a não ter muita esperança. De E, qualquer maneira, eu não conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo ainda e eu precisava de ajuda, porque eu acho que eu não sou o único interessado na segurança da Sam. Eu tenho medo do que a Wyrm possa estar planejando para ela. Eu vejo os dançarinos da pele, os skin dancers, como vítimas em potenciais da corruptora. eles trilharam um caminho aí muito tênue, hein? Uma linha muito tênue. Nós dois sabemos muito bem que não dá para acertar todas, né? Com certeza, com certeza. Então eu tento não julgá-los de cara, ainda mais com uma meia-irmã sendo um deles. Tá. Mas me preocupo porque eu acredito que a Wyrm tá atrás deles para puxá-los pro lado dela. E a ideia é falar com ela e pronto, tentar convencê-la de alguma coisa. Você tá pensando em alguma outra ação mais Eu não sei, radical, eu não mais sei, forte? Tony. Eu tenho ouvido coisas, mesmo os fantasmas me asseguram que o Wright tá mortinho, mortinho da Silva. Também dizem que os dançarinos estão agitados, estão planejando alguma coisa. Eu já conheci esse lugar aqui, eu sabia que ela se reunia com o resto da PEC dela aqui. Você viu alguma coisa de diferente? Eu não consigo conversar com ela. Aí você vê que ele dá um suspiro, joga o cigarro que nem tá terminado de fumar, pisa em cima, ele tá meio bastante descontente. A gente já discutiu demais no começo e eu acho que eu queimei todas as chances que eu tinha de conseguir colocar algum sentido, alguma coisa boa dentro dessa cabeça teimosa dela. E Você quer que eu ela tente não vai falar me com ouvir. ela, então? Talvez, eu não sei. Eu ando com a sensação de que alguma coisa vai acontecer. Eu vi, como eu disse, eu ouvi sussurros de alguns espíritos, fantasmas, de que os dançarinos estão aprontando alguma coisa grande. Alguém está colocando eles para fazer algo grande. Eles são pouco. Do pouco que eu consegui conversar com a Sam antes da gente brigar da última vez, ela tentou me convencer de que, embora a maneira que ela se tornou um lobisomem não seja natural, não seja boa, ela queria mudar, ela entendeu o lugar dos lobisomens e que ela não quer deixar de cumprir o papel. Mas se eu entendi direito as coisas que ela me falou antes da nossa última briga, não são todos que pensam assim. Então eu não sei se são os partidários da ideia da Sandy que eles ainda podem fazer diferença. Eles são um número pequeno, mas ninguém conta com eles. Talvez ela tenha uma razão. Ou se tem mais de uma facção e a Sam está entre os bonzinhos, na hora que ele fala bonzinhos, ele faz aquele gesto de aspas com as mãos, sabe? Uhum. É, Isso quer dizer que pelo menos tem outra facção que deve pensar algo diferente. E isso me preocupa. Da última vez que nós tivemos uma facção de dançarinos com sede de poder, a gente teve que matar o meu tio. E ele mexeu com sanguessugas, com magos e com quase mexeu na realidade. Não sei se os dançarinos estão, ou uma facção deles, ou todos eles estão querendo fazer algum tipo de golpe, algum tipo de coisa desse naipe. Por isso que eu pedi para você dar uma olhada nela, além de garantir a segurança dela. Queria saber se você viu ela encontrando com mais alguém, alguém suspeito, alguém que a gente possa investigar como um agente da corruptora. Que estão aí embaixo com ela, não. Mas, Ok. cara, ela está sendo seguida por outras pessoas ou coisas ou entidades tão próximos aqui. E elas, cara, me deixaram de cabelo em pé. Alguma coisa muito estranha está acontecendo, né? Uma sensação como se estivesse sendo vigiado aqui, mas não bate com
com as duas figuras que estão próximas aqui, Reese. Realmente fiquei muito preocupado com isso. Bom, eu vou dar uma olhada, mas eu vou pedir para você tentar conversar com ela caso a oportunidade ocorra. Se eu mostrar a cara, ela vai brigar, vai fazer uma cena, e a Tá? gente não encerrou muito bem da última vez. Ah, tranquilo. É, Eu falo com olha, ela. faz por favor, rola pra mim, percepção mais prontidão. Vou reduzir dificuldade 6 porque você acabou de usar um dom que te fala dos seus arredores. Sim. O primeiro número é o número de dados, né? Isso e depois é a dificuldade. 3 sucessos. Caramba, Putz, hoje é meu. dia dos Hoje, 3, hein? hoje é o dia do 3 sucessos. Era pra ter Beleza. sido 4, hein? Beleza. Cara, você se lembra daquela sensação de estar sendo observado e você ouve olha, mas é muito tênue, rastejar na direção de você, na sua direção, vindo de onde mais ou menos você tinha percebido aquela multidão te observando. Reese, Algo, vem algo pra cá. rasteja nas trevas, assim. Cara, eu já saio andando, pego no braço do Reese e falo, Reese, vem pra cá que tem alguma coisa vindo em nossa direção aqui. Você vê que ele começa a olhar na escuridão, assim, e aí você dá uma olhada, o olho dele é branco, né? O defeito dele de impuro é sentidos aguçados. E eu considero essa escolha quase tão complicada quanto a escolha de Ronin do seu personagem. Não é já aquela de rapaz fazendo ficha, sentidos aguçados, vou transformar uma desvantagem do meu personagem em uma Pilantra. vantagem. Só que Isso. não. Só que não. Pensa no mestre, quebrava minhas pernas toda hora. Toda hora. E com sentido, porque, pô, é uma desvantagem até eu aprender a lidar com isso e começar a colaborar nesse sentido. Uhum. Então, falar que o personagem fuma pra caramba pra dar uma diminuída no olfato de propósito, entendeu? Fazer ele andar de óculos escuros à noite pra pagar de vampiro gostosão. Uhum. Ai, as luzes me ofuscam. Mas aí ele olha, você vê os olhos dele né, passando pela escuridão e você se lembra que ele enxerga melhor que a média das pessoas. Tem uma desvantagem, mas nesse momento ela tá virando a favor dele. Cara, na hora que você puxa ele pelo braço e fala, ele olha mais ou menos para onde você apontou e, meu, na hora que você dá um puxão pelo braço, você já só sente o braço dele transformando. Caraca, Ele já puxa, forma crinos, já vira aquele Anubis, né? Aquele lobisomem com cabeça de chacal, pelagem preta, com exceção das cicatrizes, das falhas de pelo, de um monte de cicatriz que ele tem no pescoço, no rosto. E você já vê ele já rosnando na direção que você apontou como ameaça. cara, já vou me transformar também. E já posso ativar um Razor Claws aqui? Calma, calma, cara. Deixa eu perguntar uma coisa. Você vai gastar rage pra transformar ou você vai rolar pra transformar? Ah, não era um Pergunta negócio. difícil, hein? Não é automática. Caraca, Esqueceu dessa? esqueci, eu achei que era automático, não tinha um. Nada, meu. Vigor mais instinto primitivo. No seu caso, são 6 dados. Dificuldade 6. Você transforma, se você quiser, sem gastar rage. Vai, é 6 dados pra ter um sucesso, dificuldade 6. Tá Beleza. tranquilo. Então vai, transformei. Ficou tipo preto e branco ali, né, cara? Exatamente. Um é o Anubis ali em forma de lobisomem, E um seu burro branco. negativo, o seu personagem é o negativo dele, ele tá quase iluminando assim, né? Na hora que você transforma, o Reese até põe a garra de lado assim, porque ofusca o sentido aguçado dele. É bom que É ele até muito some do branco. meu lado, né? Exato, se você fizesse comercial de sabão em pó, você tava feito. Cara, você Boa. puxa a garra, você ainda ouve alguma coisa rastejando assim na sua direção e das sombras assim, de onde vem esse barulho de rastejar? Ô, Gaia Pé, corruptora. Mas a voz vem da escuridão. Iniciativa. Lembra Vamos como lá. rola? Raciocínio mais prontidão, né? É isso, raciocínio, prontidão e um dado. 8. Ah, rola um dado e mais. Rola um D10. Oi? Rola esses dois mais um dado. E soma. E me fala o número. Peraí. Desculpem, deu um branco aqui. Tá bom. Rola um Rola um D10 e soma D10, com soma 7. com isso. Tá. Prontidão e raciocínio. Então é exclamação, Isso aí. 10, é isso? Caraca. Come on! É isso aí, meu. Vamos lá. Pronto pra briga. Eu consigo enxergar o que falou, Cara, onde. não, você enxerga a escuridão, assim. Você ouve a voz nitidamente, tá bem como se fosse do outro lado do beco, mas ainda tá envolto em escuridão, assim. Pra dizer que você não enxerga nada,
você enxerga assim, refletindo na escuridão, milhares de pontinhos vermelhos. Milhares de pontinhos vermelhos. Minúsculos, pontinhas de alfinete, assim, brilhando em vermelho, na escuridão na frente do seu personagem. Mas você não consegue enxergar exatamente alguma coisa. Cara, eu posso ativar o Fatal Flaw? Ah, é o Fatal Flaw que você vai ativar? Você tinha falado Garras Afiadas. Bom, o Garras Afiadas você perde um turno afiando as garras, né? Isso. No Fatal Flaw também, eu perco um turno. E aí? Vou de Fatal Flaw. Quero Então tentar rola pra mim, por favor. identificar. Então, percepção mais empatia. Dificuldade 6, que é a dificuldade que é a subterfúgio mais Raciocínio. isso do inimigo. Isso. Então, não tenho empatia. Puta, vacilei. Empatia você não tem. A Ah, e percepção agora? é Saco. 3 dados, dificuldade 6. Um D3. Não, são 3 dados. MR, Ah, tá, desculpa. M-Roll, 3, 6. Um sucesso. Sucesso. Cara, cuidado com a mordida, pode ser mortal. Beleza. Bom, Ok. seu personagem vai fazer isso no turno dele, o Reese tá do seu lado, ele puxou as garras, ele tá partindo pra frente, pra cima do que tiver na escuridão, quando ele toma 2 pancadas nas costas, tá? Uhum. Caem nas costas dele, passam e caem do prédio, 2 andares acima, pulam no chão já caindo, dando porrada, um em você e um nele. Black Spiral Dance. Motherfucker. Tá, quanto é que é o seu vigor em crinos é? 7. 7. 7. Você vai tomar uma porrada, porque não tem como você Uhum. desviar sem saber que a porrada tá vindo. 7, eu vou arredondar pra cima. 4. Vou rolar 3 dadinhos. 2 de dano. Tô com -1. O Reese também toma uma porrada, já vira e devolve no Black Spyro que tá na frente dele. Essa vai ser a ação dele. Cara, você vê que o Reese não alisa muito, ele gasta queimam de rage e já sai mordendo e batendo no Black Spyro que bateu nele, e os caras começam a se engalfinhar em crinos no beco, lata de lixo rolando, barulho de latas batendo, gato saindo pulando pela vizinhança e pancada comendo solta. Vindo na frente do seu personagem, o chão começa a ficar negro, coberto só de uma massa preta e pontinhos vermelhos. Beleza. Sua ação, cara, você tem um Black Spyro que acabou de te dar uma porrada. Ele tá atrás de mim? Como que Cara, tá? ele pulou, saiu dando uma agarrada de cima pra baixo e caiu do seu lado. Cara, vou gastar um de rage aqui também. Certo, vai contando aí. Tá, tô anotando aqui. Vou com a garra, cara, em cima dele. Tentar dar 2 duas pancadas. pancadas nele também. Então vamos lá, destreza tá em 6, mais briga 3, 9 dados, cara, esquiva dele, já contando com tudo, é 6, rola 3 dados aí de dano. Peraí, desculpa, rola 3 dados pra ver se acerta. 3 dados, dificuldade 7. Roll 3 dados, 7. Um sucesso. Um sucesso, soma um sucesso no C, rola 4 dados de dano, dificuldade 7. Roll 4, 7. Nenhum. Filha da mãe. Calma, nem? Cara, não deu. Primeiro não. Vou no segundo. Bom, vamos lá, o segundo, faz a mesma coisa. Então primeiro rola 3 pra acertar. 3, 7, né? Um É isso sucesso. aí. Mesma Beleza. coisa, rola 4 de dano. E com 4, 7, né? É isso aí. 2 sucessos. 2. O primeiro não dá certo, a segunda entra. Vamos lá, fala pra mim sua destreza mais esquiva. Destreza 2, 4, 5, 6. Esquiva. Não, 7, 8, 9. Caraca, 9, tá. Meu, o bicho tenta te acertar, não consegue. Você vai andando, eu imagino um Crinos, vem, dá uma patada, pega mais na parede do que no cara, não dá certo, pegou, dá a outra acerta ele, mas é muito grande, né? Os dois pesos pesados assim, o bichão Black Spyro vem com tudo pra tentar te dar uma agarrada. Meu, eu imagino o seu personagem fazendo tipo um pêndulo, assim, abaixa um pouco, sabe? Não dá pra fazer muito mais coisa que isso, né? A garra passa e você cola nele, assim. Bom, os outros dois estão se engalfinhando, se jogando, um empurra o outro, bate na lata de lixo, joga pedaço de aqueles containers que ficam embaixo de escada de emergência, né? De prédio, assim, aquele monte de lixo de beco, os caras se socando, mordendo um ao outro. O pau tá quebrando lá e aquela massa negra tá andando na sua direção. Começa a envolver a parte onde você tá brigando com o Black Spyro, assim. E, meu, agora você olha, são milhares de aranhas. Milhares de aranhas. Tipo, você até tá pisando em algumas, assim, esmagando algumas, conforme você tá brigando com ele, se movimentando, né? E Você sente. você só sente aquele...
aquelas coisas esguichando assim. Uhum. Próximo turno. Eu rolei o Black Spider com você, né? Já, ele Isso, errou. errou, Vamos lá, exato. próximo turno, o que que você vai fazer? Cara, eu quero tentar dar um tackle nele. Bom, você tá próximo ali, você vai acelerar e vai dar uma ombrada no cara, é isso. Porque aí é tentar aproveitar esse movimento, né, pra Certo. acertar o cara e tentar sair desse piche negro aí com aranhas. Você vai usar o Buffalo Run, é Bom, um eu gostei dom. desse. Hã? Eu gostei desse Buffalo Run Eu aqui. tinha certeza. Bom, a descrição da tackle no oponente. Vamos lá, 1 ponto de rage, destreza mais brawl, dificuldade 7. 37. Então, bom, mas aí cara, tá bom. Destreza mais brawl, dificuldade 7. Você vai rolar, você tem um dado a menos por conta do redutor de dano, né? 10, eu vou rolar 9, então. Você ia rolar 6, Entendi? destreza mais brawl. Você ia rolar 9, você rola 8. Não, eu ia rolar 10, né? Porque a destreza tem um a mais do. Então, são 5 mais 1, 6, mais 3, 9, Ah, certo? sim, 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 sim. É verdade. Aí, sua parada normal são 9 dados. Agora você tá com 1 de redutor de dano, então vai rolar 8, dificuldade 7. Quanto mais dados você. Caramba, 4 sucessos. 4 sucessos, cara. 4 Teco é a força do sucessos. Teco. Se ele tivesse no futebol americano, hein, velho? Era uma só. Cara, o dano é força mais 4. Cada Isso. sucesso acima do primeiro soma. Então você vai fazer só força mais 7. Por que que eu não tinha esse dom quando a gente jogava, hein? Ah, porque ele é do Ronin. Então, sua força tá em 7. 7 Isso. são 14 dados de dificuldade 7. Não, pera aí que tem que tirar o vigor do cara aqui pra tentar rolar menos dados, então tô diminuindo você só vai rolar 11 dados. Cara, acho que eu nunca rolei tanto assim, hein? 11 dados, dificuldade 7. Vamos, 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 vamos. 5 sucessos! 5 sucessos. Cara, o cara já tinha tomado. Tá bom, descreve aí como é que foi, meu, porque você atravessou o cara. Você Cara, matou o Black Sparrow. come on, Conta vamos! pra nós. Faz aí. Cara, eu tava. Eu tinha tomado aquela pancada, tinha errado uma, acertado outra. Ele foi me dar, eu desviei também. As aranhas já entrando aqui. Eu dou aquele uivado, pegando toda aquela raiva e vou pra cima dele com o ombro. Eu vejo que ele nem entende direito, assim. Sim, Cara, é uma locomotiva vindo e você tava queima-roupa, você tava colado nele, né? exato, tava bem perto. Ele foi tentar fazer aquele movimento para me dar uma garrada também, mas não conseguiu. Eu fui mais rápido. Pá, acertei no meio do peito dele assim, tuf, em cheio. Cara, ele não Meu, espanta. e aí? Cara, ele tomou uma pancada. No que ele tomou a pancada, eu não tomei dano nenhum, né? E é gravado esse trem aqui. Eu parti o cara no meio. O cara é arremessado quase lá pra frente, quase pra fora do beco, manja, ele bate na parede do beco, a cabeça batendo na parte de baixo de uma daquelas primeiras plataformas que você mandou ele pra frente e pra cima um pouco, manja. E ele bate numa daquelas escadas que fica em volta dos prédios e capota e cai quebrado, detonado, transforma pra forma humana, tão deformada quanto a forma crinos dele, e ali ele fica. Meu, no que você faz isso, você vê o Reese com o Black Spiral nos pés dele, assim, ele erguendo um daqueles containers de lixo mesmo, que eles estavam se jogando, pegando e... A última não ecoa, manja, aquela que bater metal no chão faz a última faz esmaga, faz um Boa. e fica, né? O bicho Crinos em forma de Anubis vira, dá uma rosnada assim, quase segura um latido, mas provavelmente vocês estão fazendo barulho demais para manter a descrição. Tem ainda as aranhas lá. Exatamente. Você vê que você se afasta delas, mas, meu, elas já inundaram o chão do beco. Tá completamente coberto de aranhas. Lá da frente, lá daquela posição inicial onde você tinha percebido alguém que poderia ser uma ameaça, mas estaria te observando, vem andando. Não é andando, vem na direção do seu personagem e do Reese. É uma figura hominídea de sobretudo e o chapéu. Só que assim, agora como ele sai das sombras e começa a se aproximar, a parte de baixo, o sobretudo abre e não tem um par de pernas ali, entendeu? É um torso humano e da cintura para baixo é uma multidão, uma onda de aranhas. E o cara anda, as aranhas são parte dele. Não sei se você consegue entender. Como se fosse
a Úrsula da Pequena Sereia, assim, que ela anda em cima. Só que em vez dos tentáculos do polvo, é tipo uma onda de aranha que vai levando um torso humano em cima, assim. E ele vem, tipo, ele sobe um pouco, né? As aranhas se juntam um pouco assim, ele fica um pouco mais alto e depois ele vai andando, então elas se juntam, sobe um pouquinho e desce um pouquinho, né? Vai fazendo uma coisa, um movimento meio estranho assim e vai aproximando na direção de vocês e você vê assim, você saiu de perto das aranhas, mas elas estão vindo na direção de vocês. E lá pra trás tem o resto da cidade saindo do beco. Vocês estão meio tirando as aranhas, o único lado seguro seria pra trás, que é a rua, né? Uhum. E atrás dessa forma aí, aracnídea maluca, tá o prédio onde que você estava vigiando, né? E você começa a ver luzes da parte de cima que estavam apagadas. Lembra que você estava olhando a parte de baixo ali, o meio que não Uhum. exatamente como é que você falou? O basement, né? O porão ali. Estavam só as luzes lá de baixo, a parte de cima estava toda apagada. As luzes da parte de cima do bar, começam a acender. Então alguém ali também notou a bagunça que está acontecendo no beco. E os uivos e tudo isso, né? Digamos que nem, nem o Sandstorm, nem o Dead Heart foram muito silenciosos. É difícil manter a Bom, descrição nessas horas que você cara, o Rage começa a bombar, velho. não dá, não dá. É Dane-se difícil. o Stealth, cara. Não tem essa, entendeu? Isso aí. Cara, eu vou dar Bom, um. você vê que Jogar um. o Reese tá assim, tem uns cortes sangrando, né? Ele tomou algumas pancadas ali, alguns hematomas que foram só dando kill estão regenerando na mandíbula dele, assim, aquela mandíbula começa a reencaixar porque ele tinha sido deslocada por uma pancada lá de uma lata de lixo arremessada. Ele põe uma das patas no chão, assim, começa a respirar mais ofegante. Você tem a clara, nítida impressão de que ele vai partir pra cima daquilo ali, mas você é mais rápido, você ganhou na iniciativa. O que você vai fazer? Eu vou partir pra cima desse bicho aí também. Tá, ele vai fazer. Bom, o Reese olha pra você e fala assim: ele dá uma rosnada, sabe? Sai um grunhido em Garu. Eu vou pular por cima. Ele vai Beleza. fazer uma das manobras que ele e eu mais gostamos, que é salto de lacerante. Lembra aquela que você gasta um rage, pula e bate no ar e cai do outro lado? Não sei se você lembra, é uma das manobras de Werewolf que eu achava mais maneira. Lembra, é bom que a gente vai conseguir atacá-lo aí por dois lados diferentes. Cara, Bom, você que age vou pra, primeiro. Você sabe o que o seu companheiro vai fazer, o que você vai fazer? vou pra cima. Ele vai pular e vai cair por trás dele, né? Ele vai pular e vai tentar acertar a forma hominídea da cintura pra cima ali e cair do outro lado. Ele vai queimar rage pra ter duas ações, uma é o salto e a segunda é o ataque no meio do salto. Beleza. Eu vou pra cima também com tentar acertar a garra um pouquinho mais abaixo, ali onde tem aquela coisa de aranhas lá, meio que seria o abdômen delas. Certo, cara, você distanciou um pouquinho. Pra você correr e acertar no mesmo turno, ou você vai dividir parada, que eu não recomendo, que vai te sobrar pouco dado, mas pode ser. Ou você vai queimar o rage. Vamos lá, vai, último rage. Não, você só gastou 2, você tem 4. Vamos pro terceiro. Vambora. Tá, Bora. um vai por cima, o outro pega, dá aquela derrapada e passa batendo de lado, assim, de baixo, né? Bom, você gastou vocês dois começam a correr um do lado do outro, acelerando, o Reese bate com os braços assim, junto com as pulas, vai no ar, bate por cima enquanto você vem de baixo pra tentar pegar do outro lado. Ele vai ter que dividir a parada dele de iniciativa, pra tentar esquivar. Então, rola aí pra mim, destreza mais briga, são 8 dados, né? Tira 3, rola aí 5 dados. Mas não seria um 9, 8, quer dizer? Sim, Porque mas a gente desconta a esquiva, pra não ter que ficar rolando. Rola ataque, rola esquiva, entendeu? rola 5. 5. Dificuldade 7. Isso. Vamos. 2 sucessos. 2 sucessos. Beleza, velho. 2 sucessos é um mais o dano. A absorção dele é 3. O seu dano é força mais 2. 3. São 7 mais 2, 9 mais 1, 10 menos 3, 7 dados. Emerald. 4 sucessos! Caraca. Você pega e corta ele por baixo. Deixa eu ver o Reese como é que foi. Cara, o Reese não foi tão bom que nem você. Você vê que você passa por baixo e corta, a garra passa, mas assim, as suas garras, a parte de cima das garras, a parte imaginando que você bateu com a mão aberta, primeiro e segundo dedos assim, chegam a cortar carne. Os últimos 3 dedos passam no meio de você sai jogando, arremessando longe 1 quilo de aranha, manja. Sim. Sabe? Beleza. Você só sente rasgar mesmo os dedos de cima. A parte de baixo, você não sabe avaliar exatamente se acertou. Enquanto isso, o Reese estava batendo por cima, ele acerta, mas não com tanto capricho como você. O bicho deu uma
esquivada e ele fez bem menos estrago que você. Ó, na hora que o bicho que o Reese cai atrás, a criatura olha pra trás assim, abre uma boca com quelíceras que não pertencem a um corpo humanoide, né? E cospe na direção do Reese uma gosma, um tecido meio esbranquiçado que. Deixa eu ver aqui se ele. Cara, melhor que eu imagino. Meu, o Reese pousa de costas né, na hora que ele vai se virar, ele é tomado no peito por uma gosma, uma teia, e fica preso contra uma das paredes do beco. Você vê que ele fica meio imobilizado assim, ele contrai os músculos, tenta sair, mas esse turno ele ficou preso. Você, enquanto isso, na hora que você termina o seu ataque, você passa por ele, né? O seu ataque sai, você não parou colado nele, né? Você passa e você bate e termina, né? O momentum te leva mais alguns metros para frente, meio que escorregando no meio daquela massa de aranha. Cara, na hora que você recobra o equilíbrio daquela derrapada, vira pro lado assim, né, manja? Botando as patas da frente assim para recuperar a equilíbrio tração. mesmo. Isso, atrás, né, virar assim, recuperar a tração e partir pro ataque. Meu, tem aranha subindo por todas as suas 4 patas, assim. Elas estão subindo em você, são aranhas minúsculas, mas são milhares. O seu corpo tá sendo assim, o branco tá andando dos seus pelos de tanta aranha que tem em cima, entendeu? Elas estão escondendo pra você cima de novo da aranha aí. Sai correndo. Você tá próximo dessa vez. Vai gastar rage ou vai ser um ataque só? Só tem mais um de rage. Cara, se bem que eu tô. Meu, você vai gastar ou vai um ataque? Um ataque. Beleza. Meu, você começa a patinar naquelas aranhas ali, você escorrega e o cara, na hora que ele vê que você vai atacar, ao invés de ele tentar esquivar, ele abre os braços, meu, e ele vai ao seu encontro. Beleza. Puta, eu Ele falei. vai ao seu encontro e assim, meu, ele para sobre você e aquela multidão de aranha que faz parte da cintura dele para baixo, soterra, cara. Você tá soterrado em aranhas. Toma, deixa eu ver agora que a sua absorção é o seu vigor em crinos, que é 7, arredondado para baixo, 4. Cara, você vai tomar 1 de dano kill só. Beleza. Você sente assim, como se você estivesse levando ferroadas no seu corpo inteiro, sabe? E as ferroadas vão incomodando e vão te dando dano, mas assim, por enquanto o dano não é muito grande. Seu turno. Cara, aquela cena, as aranhas me cobrindo aqui, ele pertinho de mim. Batendo assim, tentando tapear. Só que assim, cada 10 que você joga fora, sobe mais 50, manja. Mas, cara, imagina a cena. Sim. E você vai me falar se vai dar certo, tá? Mas É. imagina a cena delas me cobrindo assim, aquele monte, já não vendo nenhum ponto branco. Nossa, cara, de repente eu vou agachar as patas traseiras assim e vou tentar subir para dar um outro Buffalo Run de baixo para cima no torso dessa aranha aí, gastando meu rage aqui. Você não tá sendo o único que vai gastar rage nesse turno. Beleza. Manda ver. Já vi que esse vai ser uma marca registrada, né? E dele, cara. Já tô entendendo que é marca registrada, vai. Destreza então, 2, 4, 5, 6. Primeiro rola, Não, tá certo. Destreza mais Brawl são dificuldade 7. São 8 dados, certo? Porque você ainda tá com -1 de ferido. Você tá no segundo -1, certo? Dificuldade 7. 2. Ok. 2 você vai somar mais 1, então vai ser Mais, né? força mais 5, vai ser, caramba, 12 dados menos a absorção dele, só 9 dados, dificuldade 7. 4. Cara, o bicho, você jogou o bicho pra cima, meu, voa, aranha pra todo lado. O negócio todo preto, de repente, para um pouquinho, explode aquele negócio, como se fosse uma onda de choque, assim, indo pro lado. Exatamente, isso, uma explosão de aranha pra cima, você arremessa o bicho uns 2 metros pra cima. Quem tava atrás do bicho queimando o rage, feito louco pra cortar a teia. Isso, era o Reese. O Reese queimou o resto de rage que ele tinha, fez o teste de força, explodiu aquela porcaria. Na hora que ele viu o negócio subindo, ele gastou 1 de rage pra pular, pra fazer a segunda ação. Então, 1 ele libertou, 2 rage. Ele pula. Terceiro, ele vai pegar o cara lá em cima e vai mandar de volta pra baixo. Show. Vai dar uma raquetada nele de cima pra baixo, manja. Vamos, cara. Vamos, cara. Cara, nos 40 do segundo tempo, ele conseguiu um sucessinho pra não passar em branco. Ele pular pra um lado, o cara passar do outro, né? Um sucessinho pra não passar em branco.
Vamos ver quanto é que ele acerta. Agora ele compensou. Nossa, ele compensou com força. Meu, ele acerta assim, o cara passa por ele, ele erra da cortada, manja, no vôlei, a bola, o cara tem que buscar um pouquinho mais lá atrás do que precisava, do que deveria, mas na hora que desce, ele crava no chão assim, com um latido assim, arremessa o cara atrás de você, ele vai direto na parede da construção onde você estava vigiando. O bicho vaza a janela, parede adentro. Ele cai, o Reese cai arfando e rosnando ao mesmo tempo e olhando para ver a porcaria que ele fez. Ele mandou o bicho lá dentro da construção, da casa. Ele olha pra você com uma cara assim, sabe, mesmo em crinos, ele chacoalha a cabeça assim. Aí lá dentro você só começa a escutar 3 uivos diferentes. Assim que a janela é quebrada com aquela criatura arremessada para dentro, você só escuta 3 uivos diferentes ecoando lá dentro da construção. O que você vai fazer? Entrar. Hã? Entrar. Você vai entrar por onde? Você vai entrar pelo mesmo buraco que o Com cara. O certeza. que você vai fazer? Entrar pelo mesmo buraco, meio que Cara, arrebentando, assim, manja aumentando. esquema desenho animado, manja, aquela silhueta assim, você já chega, arrebenta o resto de parede que tem. Cara, você chega acelerado já, o bicho tá voando, estatelando contra a mobília, assim, caindo. Você mal e mal percebe 3 crinos na mesma área que você, mas, cara, você entra olhando o cara, né, focado, manja. Você não tá ali passeando, não, você só vê a sombra de 2 metros, 1,90 m e pouco, 2,10 m de massa muscular, pelo e garra perto de você. O que você vai fazer? Cara, vou atrás do bicho. Mais Não, uma pancada você no bicho. entrou, você entrou, o bicho tá no chão, tentando levantar depois da porrada dupla que ele tomou. Mas você age primeiro, o que você vai fazer? Dar mais uma cravada com a minha garra, assim, mão direita. Cara, o cara tá sem reação, você, No peito dele. cara, se afunda a garra com força. Voa aranha pros 2 lados. O cara não reage, isso é meio instintivo, manja. Vem a segunda com o outro braço. Aí você vê que o cara só tá assim, o corpo dele só tá chacoalhando conforme você vai batendo. E voando Aranha. aranha pra todo lado. Aí de repente, assim, algo agarra você e manda na parede. E na hora que você olha pro lado, tem 3 garu encarando você. E uma massa de aranhas negras dissolvendo em fumaça e um líquido preto no chão. Samantha. Samantha, você consegue me entender? Bom, e agora nós encerramos. Ah, não é possível. Não, sério mesmo.